Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre algo que é muito importante para nós aí como mães, falarmos sempre sobre, porque realmente falar já é um ato aí terapêutico, né? A gente colocar para fora, a gente liberar os nossos sentimentos. O tema é: você não precisa dar conta de tudo. Não precisa. Eu sei que a gente tem uma elaboração, um sentimento, uma expectativa. Nós mulheres, a gente já tem essa base aí de que não, vou fazer, vou acontecer, vou dar conta da casa, vou dar conta do trabalho, aí ter que cuidar do marido, aí ter que cuidar de si mesma, aí ter que cuidar das crianças, aí ter que organizar tudo, tudo tem que passar por nós e tal. Mas o vídeo é justamente para a gente falar aí sobre esse momento de que a gente pode aí juntas encontrar outras estratégias para a gente fazer diferente, tá? Então fica aqui no vídeo, se inscreva no canal, dê like para a gente conversar aí sobre esse tema que é tão importante e relevante para nós mãezinhas. Então eu queria compartilhar uma história que eu vi um tempo atrás e eu lembrei dela, que é sobre a mochila vermelha. Eu vou lembrar que eu lembro alguns fragmentos, né, dessa história, mas ela foi tão marcante que eu consigo lembrar, assim, de alguns pontos bem específicos, que é basicamente, quando a gente é criança, a gente tem a nossa mochilinha, né? Imagina assim o processo ali da gente indo para a escola. Imagina se você mesma, tá? Você lá indo para a escola, bem pequenininha, e aí você ganha uma mochilinha. E essa mochilinha, ela é vermelha. Depois vai ter um simbolismo para ela ser a vermelha, tá? E aí você carrega essa mochilinha, você fica tão feliz porque você ganhou essa mochila ali da sua mãe, do seu pai. E aí você se vê naquele formato, tipo assim, tão novinha, pequenininha, ganhou a mochila que você queria, do jeito que você queria. Sei lá, o tamanho pequenininho, médio ou grande, não importa, mas você ganhou aquela mochila, sabe? E você já fica com um sentimento muito gostoso ali para com essa mochila porque você ganhou e foi do jeito que você queria, do jeito que você sonhou e tudo mais. Só que você vai para a escola, um dia de aula, a sua mochila tá um pouco leve ainda. Por quê? Porque geralmente quando a gente vai para a escolinha, a gente recebe aquela lista de materiais, né, para que seja comprado, mas vamos pensar aí de que o papai e a mamãe não comprou a lista completa, portanto, o seu primeiro dia de aula vai aí um pouquinho vazia essa mochila. Você, como mãezinha, tá carregando essa mochila como criança um pouco leve, tá? E aí você vai, o primeiro dia de aula tá nesse formato, tá um pouco leve. Aí no segundo dia tá também, aí no terceiro, aí vai passando, aí tem um mês, aí tem um ano de escolinha já, aí 2 anos. E com o tempo, essa mochila ainda tá em bom estado por fora, né? Mas com o tempo, vai se enchendo essa mochila, né? Imagina, os nossos pais vão enchendo essa mochila para nós como crianças nessa fase. Então, eles vão ali, vai passar mês a mês e a Pro vai solicitar mais materiais para serem comprados, mais recursos. Então, olha, agora a Mariazinha vai precisar de mais borracha porque ela vai desempenhar uma atividade específica que vai precisar de mais borracha. Aí vai lá o pai e a mãe compra mais, sei lá, 4 borrachas, coloca e leva para a escola. Aí passa-se outro mês e agora é caixinha de lápis de cor. Passa-se outro mês e é apontador. Passa o outro mês e é outra coisa. E assim, todo mês está sendo solicitado coisas novas para serem colocadas nessa mochila e levada até a escola. Você, como criança, o que que você faz? Nada, você apenas carrega essa mochila em que os adultos estão direcionando e falando a ti o que que vai ser melhor a você. A Pro falando de que você precisa de mais material para desempenhar a atividade na escolinha, o pai e a mãe confirmando essa informação que a Pro está passando, comprando esses itens e colocando na sua mochila e você carregando. Ou seja, qual que é a representatividade dessa história em si? Muitas das vezes nós como crianças e depois a gente leva isso para a vida adulta, que é o quê? A gente carrega essa mochilinha e dentro dessa mochilinha tem tanta coisa que a gente já nem sabe mais o que é. E que mais são representações de que outras pessoas
colocaram dentro da mochila e a gente só permitiu, né? A gente só permitiu, a gente não perguntou, a gente não questionou. No caso, a gente só carregou. Então a criancinha ali não tem tanta autonomia de fala, portanto, o que falasse para colocar dentro da mochila, ela só ia falar ok e ela só ia fazer o que estava sendo pedido e solicitado, que era, no caso, carregar a mochilinha até a escola, levar, elaborar o material ali com a pro e tudo mais. Então, se a gente pega esse contexto, né, e traz essa representatividade pensando na nossa vida hoje, trazendo aí para uma representatividade da vida adulta, o quanto que isso não é pesado? O quanto que a gente não se observa fazendo isso quase que todos os dias? Que é o quê? Deixando que na nossa mochilinha, que na verdade é a nossa vida, tá? E ela é vermelha, que eu falei ali no começo do vídeo, pela representação emocional, ou seja, nossas emoções, que é uma cor assim de impacto, né, de vida, uma coisa vibrante e tudo mais. Então, por isso que eles trazem a simbologia de ser vermelha, né, essa historinha em si. Agora, imagina assim, o quanto que a gente não faz isso nos dias de hoje. Carregar a mochilinha, que ela é a nossa mochila, que é a nossa mochila da vida, mas que tem outras pessoas colocando várias outras situações dentro dessa mochila e a gente está permitindo, a gente não pergunta, a gente não questiona, a gente não fala ali, não, eu não tô aguentando, tá muito pesado nas minhas costas. Mas a gente continua fazendo o quê? Carregando, levando, fazendo, acontecendo. E isso, quem é que vai ficar cansado no final aí dessa história? Você acha que é a Pro que solicitou ali os materiais? Você acha que é o pai e a mãe que comprou os recursos? Não. Quem fica cansado nesse processo como um todo é quem está carregando essa mochila. Que no caso, trazendo para a simbologia aí do tema do vídeo, somos nós como mães. Por quê? Porque a gente vai pegando vários desses recursos que nos acontecem no dia a dia, no trabalho, na casa, com a criança, maternidade, nós ainda também como mulheres, como com a vida que a gente precisa gerenciar e tudo mais, e a gente fica, se a gente não se observa, a gente fica num comportamento de permissividade, ou seja, a gente vai permitindo que qualquer outra pessoa externa coloque coisas na nossa mochila e que tá tudo bem. Mas aí a pergunta é: até quando esse tá tudo bem? Até quando a gente vai permitir carregar essas mochilas, que, se a gente for olhar na linha do tempo da vida, são muitas, né? Que a gente vai carregando de várias coisinhas que vão nos acontecendo ali no dia a dia. E, cara, o quanto que a gente não fica cansada, o quanto que a gente não fica exausta, o quanto que vai precisar de a gente olhar para essas mochilas e falar: oh, não, dessa vez eu não vou carregar essa, não quero essa. E a gente começar a se colocar numa posição de ter autoconsciência em eu faço as minhas escolhas. Tipo, a partir de agora eu decido qual mochilinha eu vou carregar. Vou carregar essa e dentro dessa vai ter isso, 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 isso. E essas outras coisas eu não permito e não carrego mais. Difícil, né? É muito difícil a gente tomar atitude para fazer esse tipo de comportamento, para fazer essas retiradas da nossa vida, mas o quanto que isso não é importante que a gente faça, o quanto que isso não é realmente fundamental para que a gente consiga ter uma sanidade mental ali muito boa, tá? Muito boa, porque senão, como que a gente fica? A gente fica cansada, exausta, sobrecarregada, e muitas das vezes é por responsabilidade nossa também. Eu gosto de pensar nesse formato, que a responsabilidade, a gente pode olhar para a responsabilidade sendo responsabilidade do outro que colocou coisas na sua mochila, mas parte dessas responsabilidades também é nossa, também é sua, que permitiu. Porque entra essa nossa postura de permissividade sobre isso que nos aconteceu. Então é realmente a gente olhar para nós e falar: tá bom, eu entendi, até aqui foi assim e ok, mas não permito que seja mais a partir de agora. E aí a gente começar a ter comportamentos diferentes, postura diferente, redefinir o que é importante e o que não é. Isso sobre tudo, tá? Sobre quem a gente é, sobre o lugar que a gente vai,
sobre as pessoas que estão próximas a nós, sobre trabalho, manter ou não manter, trocar ou não trocar, sobre a criança, aquilo que a gente vai precisar de apoio ou não vai precisar de apoio, sobre tudo. E eu realmente gostaria de que esse vídeo te fizesse aí pensar, mãezinha, se você tem carregado, com certeza deve estar carregando alguma mochilinha para que você consiga identificar qual é a sua mochila. Se é uma mochila de sobrecarga, se é uma mochila que no momento é um pouquinho mais leve, que bom, ou se não, identifica isso em você, porque esse é o primeiro passo para que a gente consiga aí realmente sair dessa posição de estar se sentindo no formato como muitas das vezes nós como mães nos sentimos, né? Que é culpa, exaustão e todos os outros sentimentos que não são bacanas de se sentir. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!